Olá, eu me chamo Pamela e eu estou no primeiro semestre de Pedagogia na Universidade Estácio de Sá. Esse é o meu PCC de História da Educação, aos cuidados da professora Mari Barbosa. Então, algumas características me chamaram bastante atenção em relação aos modelos educacionais ao longo da história. Por exemplo, os gregos eles enxergavam a educação como um preparo para a vida social. E em cada polis era feito de uma maneira diferente, conforme a organização do lugar e das ideias daquela sociedade. Isso ainda é presente em nossa sociedade, porque dependendo do lugar, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, os métodos utilizados eles variam de acordo com os costumes e até com o objetivo que aquela região tem em relação ao ensino e em relação ao aluno. O antigo conceito sobre pedagogo, que era um escravo que acompanhava o jovem até a escola, guiando literalmente o caminho dele até a escola, até o conhecimento, também é recorrente ainda hoje, porque o nosso papel enquanto pedagogos deve ser exatamente esse, o de guiar os alunos para que eles criem e obtenham seu próprio conhecimento sobre os assuntos. Também o que Platão fala a respeito do mito da caverna também me chamou a atenção, porque apesar de tantas evoluções na sociedade, nós ainda temos o conceito de que a pessoa que sai do padrão estabelecido deve ser excluído da sociedade. E o objetivo da educação é justamente o chamado pensar fora da caixa. Então, questionar e transformar a sociedade e o meio em que nós vivemos. A história e a pedagogia devem andar e andam de mãos dadas pelo simples fato de que para estar no presente é preciso avaliar o passado. Então, algumas pessoas ao longo da história, com seus conceitos e suas visões, algumas muito diferentes das outras, formaram ideologias na educação que vêm perdurando até hoje, perduram até hoje. Vou falar de alguns aspectos que me chamaram a atenção nesse tema. Então, Maquiavel, por exemplo, ele defendia que sem a disciplina e o medo de ser punido, o ser humano formaria o caos por ser selvagem por natureza. Isso ainda é difundido através da ideia de punição, como, por exemplo, ir para a diretoria, levar uma advertência, uma suspensão. Então, isso ainda existe. Lutero, ele lutava pela acessibilidade da leitura e da educação para o povo comum, algo que tem se perpetuado durante centenas de anos e que infelizmente ainda não é a realidade para todos, a educação. Ele foi um pioneiro em termos da equidade, que a gente fala bastante hoje em dia, e um exemplo a ser seguido pelos educadores. Já Pestalozzi e Froebel tinham ideias bastante inovadoras, tanto para a época que eles viveram, quanto hoje em dia, que essas ideias ainda são inovadoras. Até pelo preconceito da sociedade em relação a esses métodos. O Pestalozzi ele defendia o amor e o afeto no ensino, que transformava a educação em algo agradável e memorável ali aos alunos. E Froebel falava sobre a importância de brincar e das atividades lúdicas na vida da criança. Então, quantas vezes ao longo da vida a gente escuta os adultos, pais e mães, falarem que não deviam levar a criança para a escola só para brincar, ou que o ensino funcionaria melhor se ainda existissem lá as palmatórias ou ajoelhar no milho. Então, a visão de autoridade e disciplina em sala de aula ainda é muito padronizada pelo senso comum. E muitos acreditam estar certos justamente porque foram criados dessa forma. Então, por isso os métodos de Pestalozzi e Froebel ainda são inovadores e ainda devem ser explorados de uma forma muito mais ampla do que são hoje. A Paulo Freire fala que o conhecimento ele não é formado de maneira passiva, mas que ele surge da curiosidade, dos questionamentos, da interação entre os sujeitos. Então essa é uma ideia que vem sendo muito trabalhada nas escolas, a ideia da contestação, sem aquela impressão de que está sendo um desacato ao professor, mas sim como um interesse da parte do aluno. E eu acredito que um pensamento que se estendeu aí durante os séculos é o de que a educação ela é emancipadora. Então, esse conceito mostra a importância da educação não só para as mudanças sociais, mas também para a própria formação de um sujeito que tem opiniões sem desrespeitar a opinião dos outros. Uma educação de sucesso, ela forma um indivíduo de maneira integrada, levando em conta também suas individualidades.
Então, para que todo esse estudo da história da educação seja útil ao profissional, é necessário refletir sobre quais essas influências se adequam ao nosso contexto e quais devem ser deixadas de lado. Então, para isso, é necessário estar sempre atualizado, tanto em relação ao passado quanto ao presente e às tendências para o futuro.